Olá, pessoal da tribo. Vamos ver como se instala e configura o software Nextcloud no seu servidor pessoal Ubuntu. O Nextcloud é uma plataforma de colaboração e armazenamento em nuvem de código aberto. Ele permite que você crie o seu próprio servidor de nuvem pessoal para armazenar, compartilhar e acessar seus arquivos, calendários, contatos e muito mais. O Nextcloud oferece uma alternativa auto-hospedada e segura às soluções de armazenamento em nuvens proprietárias. Ele é semelhante a outros softwares de armazenamento em nuvem e colaboração, como Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive. O mais interessante é que você não precisa pagar nada por isso. Então, vamos lá para o vídeo. Então, nós estamos agora na página da Nextcloud, onde você vai poder baixar os aplicativos necessários para essa instalação no seu servidor. Então, nós vamos utilizar aí a parte do Nextcloud Server e vamos também utilizar o nosso passo a passo que já está no nosso GitHub. Então, só acessar lá as nossas dicas do GitHub para copiar os principais comandos. Primeiramente, iremos fazer, então, um update, um upgrade do sistema para já estar tudo atualizado na hora que você for instalar o Nextcloud. Então, nós sempre recomendamos a cancelar essa restart dos serviços, porque é preferível a gente dar um reboot para já o kernel que está sendo atualizado ter efeito. Então, entramos de novo no servidor e vamos prosseguir com os nossos passos lá da dica do GitHub. Vamos fazer, então, a instalação dos pacotes necessários para o funcionamento do Nextcloud. O nosso próximo passo agora será configurar o banco de dados. Lembrando que nós estamos realizando essa instalação no Ubuntu Server, que é a distribuição padrão que nós sempre utilizamos. Vamos agora, então, criar o usuário. Então, você tem que trocar os campos que refletem ao que você deseja inserir. Então, vou colocar o meu nome de usuário e escolher uma senha. Agora nós vamos criar o banco de dados para o Nextcloud colocar as informações. Ele sempre vai fazer uma linkagem dos arquivos que você está colocando em um banco de dados. Então, já recomendamos que vocês não mexam nos arquivos dentro das pastas do Nextcloud, que vai poder corromper as informações. Vamos agora garantir a parte de privilégios, trocando ali o nome pelo nome que você utilizou anteriormente. E, por último, vamos aplicar essas informações e sair do banco de dados. Então, estaria pronta a parte do banco de dados. Então, vamos baixar, então, os pacotes de instalação do Nextcloud. Então, nós já estamos aí na página do install. Então, sempre quando vocês caírem aí, vocês vão cair nessa parte inicial. Então, escolham esse Community Projects. E a gente vai trabalhar com os arquivos fontes zipados. Ou em tarbz2, melhor dizendo. Então, você pode trabalhar com o tarbz2 ou o zip. Eu escolhi o tarbz2, mas o zip também é a mesma coisa.
Vamos baixar os arquivos para conferir a integridade e a autenticidade do pacote que acabamos de baixar. Você pode tanto escolher o MD5 como o SHA-256. Eu escolhi o SHA-256. Então, todos os arquivos baixados, vamos partir agora para conferir cada um deles. Confirmamos que o arquivo está íntegro. Fizemos agora a importação da chave da Nextcloud. E confirmamos que a assinatura está em ordem. Vamos agora descompactar o pacote. E agora vamos copiar o arquivo, a pasta descompactável, para o local em que a gente vai rodar o servidor Nextcloud. Então, dependendo do local que você escolher, você irá fazer a modificação necessária. Como a gente já viu no nosso card, que nós montamos um servidor com o sistema de arquivos EFF e usando o Samba. Então é lá que eu vou colocar o meu Nextcloud. Você pode assistir o vídeo aí no card disponível em cima da tela. Importante também agora dar permissão para o usuário do serviço do Apache para acessar a pasta da Nextcloud. Então, existe ainda mais alguns 2 documentos que você pode tirar alguma dúvida ou que você queira instalar algum serviço extra. Eu já deixei o link ali dentro do nosso GitHub. Vamos então criar o arquivo de configuração. Então, vamos copiar primeiro este bloco e vamos alterar as informações para corresponder a onde estão as pastas. Vamos agora copiar esse segundo bloco, que é onde vai rodar realmente o servidor. Modifique também de acordo com as informações que você escolheu. Importante trocar o nome do servidor em que você vai acessar. Então está pronta a configuração, vamos salvar e sair do editor Nano. Vamos ativar a configuração. Então esquecemos aí do sudo no início, vamos colocar. E reiniciamos o serviço do Apache. Então, está pronto. Vamos também ativar esses módulos. Você pode ativar todos, não há problema. Lembrando de sempre colocar o sudo na frente do comando. Então vocês viram que esses últimos módulos já estão ativados, mas é sempre bom repetir o comando para confirmar. Vamos novamente restartar o Apache. Vamos ver também como está o status, só para conferir se o Apache está rodando corretamente. Então, esses pequenos errinhos que deram aí, não se preocupe que já foram corrigidos lá no nosso GitHub, para facilitar vocês na hora de instalar. Então essa parte seria pronta, o SSL depois eu vou fazer as considerações sobre ele. Vamos então agora partir para a configuração do Nextcloud, que não é mais no seu servidor. Agora nós vamos acessar por uma página web e dali da página web a gente vai fazer o restante das configurações. Então ele já detecta que não está configurado e aí você vai entrar com uma conta de administrador. E aquele usuário de
banco de dados que a gente cadastrou lá no nosso serviço de banco de dados. O nome do banco, como vocês viram, é Nextcloud, está faltando um T aí, vamos colocar. E basta deixar localhost mesmo, não precisa colocar aquele número de porta, não é necessário, a não ser que você tenha modificado a porta do seu banco de dados. Então, está finalizada a instalação, você pode instalar alguns outros aplicativos, mas por enquanto eu vou ignorar. Então aqui algumas informações. Você pode também instalar depois aplicativos no seu smartphone, então tem para o Android e para o iPhone. E o interessante é que também tem um aplicativo de desktop, que nós vamos fazer a instalação. Então, é um aplicativo bem parecido com o Dropbox, em que ele sincroniza os dados do seu computador com o servidor. Você não precisa estar usando o Nextcloud pela página web. Então, normalmente nem se utiliza, é mais para fazer a sincronia mesmo. Então vocês estão vendo que eu estou na conta de um administrador, é o Cacique. Então a gente não recomenda usar uma conta de administrador. Você pode, se você botar a sua conta e usar, não veria grandes problemas. Mas vamos supor que você queira dar acesso também a mais pessoas, aí você vai trabalhar ali em usuários. Então vamos dar só uma olhada rápida, né? Então aqui, ó. E vou cadastrar um usuário qualquer, sem direito de administração. Então, só clicar ali em novo, colocar um nome de usuário. Então, você pode ter vários grupos, mas recomendo que do admin você não coloque usuário estranho. E aí você pode setar uma cota. 10 GB, você pode botar qualquer valor ali. Eu vou deixar ilimitado. E esse gerente, ele dá acesso, né? Então o Cacique ele vai ter também acesso aos dados do Morubixaba. Então, se quiser mais privacidade, é aconselhável não fazer isso aí. Então ele já faz um check aí de senha, tem que botar uma senha forte. E vamos adicionar o usuário. Aguardar para facilitar o acesso. Então, o primeiro acesso do Morubixaba. Ele repete as mesmas mensagens para qualquer usuário novo. Então, vamos ver as pastas dele. Então, ele já cria uma estruturazinha de pastas inicial para você. Vamos dar uma olhadinha aí na profile, que você pode modificar em settings. Vamos ver em settings primeiro. E como vocês estão vendo, estão em inglês, mas você pode trocar a linguagem. Não tem parte de segurança. Isso aí seria muito extenso a gente bater cada coisinha dessa, mas é bem intuitivo e fácil de alterar. É só entrar e lendo. Muda para a linguagem aí para o português para facilitar. A localização também você pode colocar português. Como vocês podem ver aí, não tem o português Brasil, deve ser o de cima ali, o português. Então vamos escolher ele. Então tá aí, trocou, já mudou o idioma para o português. Então é bem fácil e intuitivo usar o Nextcloud. Vamos ver agora então a instalação do aplicativo para desktop, né, que aí você vai ter a sincronia de uma pasta do seu computador pessoal para o servidor do Nextcloud.
Então vou baixar aí para o Windows, mas tem tanto para Mac, para Linux, só você escolher. A instalação segue o padrão normal, você não precisa por enquanto dar o restart da sua máquina, mas é bom que faça isso assim que possível. Vamos então agora configurar o aplicativo. Então coloque aí o nome do seu servidor, da URL, como você entrou pelo navegador, é a mesma URL. E agora ele vai te levar lá para habilitar esse aplicativo a entrar. Então, como já estou logado, eu só preciso conceder o acesso do aplicativo. Bem rápido e fácil de fazer. Então, conta já conectada. Então, aqui você pode fazer mais algumas configurações. Então, você pode escolher a pasta que quer sincronizar. Vai a seu critério agora e escolher o que é ideal para você. Então eu vou escolher uma pasta diferente, que eu não quero nesse local, é só mudar. Então, se você tiver já dados no seu computador, então você mude, né? Não pegue os dados do servidor. Normalmente, quando a gente configura várias máquinas, a gente pega realmente os dados do servidor inicialmente. É o normal. Então agora você está sincronizado. Sempre que tiver aquele tickzinho verdinho, é porque está conectado da sua pasta com a pasta do servidor. E onde é que ele fica aí no Explorer, quando você abre o Explorer? Então nesse ícone aí, Nextcloud. Então você pode trabalhar direto aí sem problema. Então vamos criar uma pasta aí, por exemplo, de downloads. Copiar aí da minha pasta que não está, né, localizada ali, para lá para dentro, só como exemplo. Então, vamos conferir lá pelo navegador se os arquivos já estão lá dentro. Então, pastinha criada e os dois arquivos já estão sincronizados. Posso também excluir arquivos que eu não quero. Então cabe um alerta aqui desses arquivinhos aí que estão com um pontinho na frente, eles são arquivos escondidos. Então não é bom que você delete eles porque existe uma informação do aplicativo do desktop para o servidor. Então aquilo ali não delete, não apague, para não ter problema. Então aí você pode dar um reboot para alguma alteração que não tenha sido feita ser aplicada. Vamos ver como é que é no seu smartphone a instalação do aplicativo. Então, normal, vai na loja, faz a busca pelo nome, Nextcloud, e realiza a instalação. Vamos colocar aí o mesmo nome, mesma URL, né, de acesso ao seu servidor. Então, a mesma coisa, ele agora chaveia para o seu browser do smartphone e pede uma autenticação para autorizar o aplicativo do smartphone também ter acesso ao servidor da Nextcloud. Então foi concedido o acesso e está aí agora dentro do aplicativo. Interface mais ou menos semelhante. Então os dois arquivinhos que a gente subiu, você pode colocar qualquer dispositivo que tenha acesso a Nextcloud. Então um iPad, um outro notebook, não há limite de dispositivos que você possa conectar. Então você pode depois navegar pela interface
Se tiverem alguma dúvida e quiserem algum conteúdo mais detalhado, deixe aí no comentário. Então, um exemplozinho, eu quero fazer um upload de um vídeo ou de alguma informação, foto, e colocar no servidor. Você escolhe o Nextcloud, pode colocar em alguma pasta de fotos e aí dá o enviar. Existe também a opção de você fazer automatizar isso aí. Bem fácil. Então, vamos ver como é que se ativa a parte do SSL, ou seja, você tem a criptografia entre o seu servidor e os apps instalados. Então, só dá aqueles comandos. Então, nós já demos o reload com outro tipo, né, de comando, que é aquele service Apache 2 reload, também é possível. E agora vamos acessar a parte criptografada. Então você viu que como o certificado é autoassinado, os navegadores sempre vão dar que não é seguro. E caímos nessa página, que é uma página padrão do Apache. Então, por que acontece isso? Porque falta uma pequena bloco de configuração dentro do arquivo nextcloud.conf. Então vamos pegar ali o editor. Então, debaixo daquele bloco ali, você pode copiar a mesma informação e colar, e basta você modificar da porta 80 a porta 443, que é a porta do SSL. Com isso, você vai estar o servidor escutando também nessas duas portas. Nós vamos fazer depois um vídeo ensinando como usar o certificado da Let's Encrypt, que é validado e é gratuito para usar, e como colocar também o Nextcloud para a internet. Então só damos o restart e já vai estar pronto. Então tá aí. Já até entramos porque nós já estávamos autenticados com o cookie aí de autenticação valendo ainda. Então é isso aí, bem fácil. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixe o seu like e até a próxima.